Segunda-feira, 13 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. Já dá aquele like, favorita o Café no seu play de podcast ou no YouTube para receber a notificação toda manhã bem cedinho, porque tem café todos os dias, sempre com muita informação e opinião embasada com contexto. Hoje eu vou falar sobre o bicampeonato de Jannik Sinner em Wimbledon, que veio em uma final bem mais emocionante do que muita gente esperava. Eu acho, com margens bem pequenas. Também vou falar da final de duplas femininas, que terminou com a Luísa e a Gabi vice-campeãs. Vou citar números interessantes e vou responder, claro, as perguntas que os apoiadores mandaram. Antes de entrar em qualquer coisa, eu começo esse episódio mandando um beijo muito obrigado para a primeira dama deste café, desse podcast, porque ela segurou uma onda muito legal nesse fim de semana. Foi um fim de semana para mim meio louco, porque tinha uma viagem de pais e filhos da escola do meu filho. A gente viajou na quinta-feira, voltou domingo, e quando a gente sentou para combinar essa viagem 2, 3 meses atrás, sei lá quanto tempo foi, ela me falou as datas. Eu falei, cara, é fim de semana das finais de Wimbledon, eu tenho que trabalhar. Ela falou, não, você trabalha do hotel e eu fico com o filho, né? E ela realmente segurou a onda muito bem enquanto eu estava vendo os jogos. Dirigiu na ida, dirigiu na volta, porque na ida eu lembro que eu estava no celular vendo Noskova e Goff, e na volta a final masculina do Zverev contra o Sinner. Aliás, essa final eu comecei vendo no quarto do hotel, passei para um restaurante, fiquei vendo o jogo na hora do almoço e terminei de ver na estrada. Foi meio louco, assim, tudo no celular. E bloco de notas, fazendo anotações, vendo o jogo, tudo isso no carro. Foi um processo meio louco, mas funcionou no fim das contas. E foi um fim de semana legal, deu pra curtir, deu pra brincar, deu pra jogar tênis com pais da escola também. Foi divertido, foi bacana. Então, obrigado, um beijo pra Dona Pilar, primeira dama desse podcast, porque ela é sensacional. Vamos falar da final masculina, então. Jannik Sinner defendeu o título, derrotou Alexander Zverev por 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4 em 3 horas e 46 minutos. Nível altíssimo nos 2 primeiros sets, margens mínimas, como eu sempre falo. Os dois sacando horrores, ganhando tudo no primeiro saque, inclusive porcentagens altas de pontos vencidos no segundo serviço. Os dois estavam ali na casa de 80% durante o primeiro set inteiro. E só para ilustrar, o jogo teve um breakpoint nesses 2 primeiros sets. Só umzinho, e que não foi convertido, terminou com o Sinner dando uma madeirada de direita, perdendo essa chance. Agora, por que foi um jogo tão equilibrado? Primeiro porque o Zverev sacou horrores. Os números de saque do Zverev são assustadores em termos de velocidade, de porcentagem, de aproveitamento, tudo. Todos os primeiros saques do Zverev tiveram média acima de 200 km por hora. Todos. E quando eu falo todos, é todos os tipos de saque. Saque no T, saque aberto, saque no corpo, saque do lado de iguais, do lado de vantagem. Nunca ele ficou abaixo de 200 km por hora em média, né? O saque aberto do lado de iguais, que costuma ser o mais lento, que vai com slice, né? Não é um saque chapado, ele teve média de 204 km por hora nesse saque aberto. O saque no corpo do lado da vantagem, média de 220 km por hora. Eu tô falando de média, gente. Cara, é bizarro isso, né? E somando tudo, aí já tá falando de primeiro saque e segundo saque, a gente teve uma diferença na média de 20 km por hora dos saques do Zverev para o Sinner. O Zverev com 205 km por hora de média, e o Sinner com 185. E 185 é um número muito bom. Não é que o Sinner sacou mal, não. O Sinner sacou bem demais no jogo também. E é uma média bem alta, 185, se a gente conta o segundo saque. Tem muito jogador que tem 185 de média no primeiro saque, porque conta essa variação, né, do saque slice, o saque variado, não é só o saque chapado no T, aquela porrada que vai lá. Então 185 contando os 2 saques é uma média bem alta também. E mais, o Zverev jogou com 74% de primeiro saque no primeiro set, 85% no segundo set, 74% no terceiro e 66% no quarto set. Ou seja, até o saque ruim, até o set ruim, entre aspas, do Zverev, foi excelente, 66% de primeiro serviço com a média de mais de 200 km por hora. Isso é bizarro de excelente.
Então, como é que se joga assim contra um cara que tá sacando desse jeito na grama? Já vou chegar lá. Tem um pouco a ver com a devolução do Sinner. O Sinner vai fazendo ajustes, ele vai recuando ao longo do jogo para conseguir entrar em mais pontos e devolver mais primeiros saques, e acaba dando certo. Mas não foi só o saque que deixou essa final tão equilibrada. O Zverev, de modo geral, foi muito agressivo, inclusive com a direita, que não é o melhor golpe dele, né? E eu até falei na análise do café de ontem, que falei, cara, se o Sinner saca bem, devolve bem e tem uma esquerda boa, ele praticamente anula o que o Zverev faz de melhor. Qual é a solução para o Zverev? Trocar a direita com o Sinner? Não é uma boa. Só que o Zverev foi muito agressivo com a direita, que não é o melhor golpe dele. O melhor golpe dele é o backhand. Mas talvez tenha sido uma decisão do time dele pensando, cara, a gente precisa jogar no limite, a gente precisa arriscar aqui e agredir com a direita e ir para as bolas. E funcionou. Tanto que o set point, o único mini break do tie break do primeiro set, é uma direita vencedora do Zverev, e uma direita que ele solta lá de trás, uns 2-3 metros atrás da linha de base. Não é que tava uma bola boa para atacar, uma bola curta do Sinner. Não, ele arrisca mesmo, vai pro winner, consegue o winner e fecha o set ali. E aí entra outra questão aqui. Até com o Zverev jogando isso tudo, sacando horrores, atacando com a direita, com a esquerda, ele não teve nenhum breakpoint nos 2 primeiros sets. E o único mini break, como eu acabei de falar agora, foi essa direita vencedora dele. E isso dá uma noção do nível de exigência que o Sinner leva para uma quadra de tênis, jogando nesse nível. E quando eu falo de margens mínimas, é justamente isso. O Zverev jogou, eu acho que assim, os 2 melhores sets que eu vi ele jogar contra o Sinner nos últimos 10 jogos dele contra o Sinner. E jogou os 2 melhores sets e ganhou 1. Então, e não conseguiu quebrar o saque do Sinner. Cara, é bizarro. É bizarro. E aí entra outra questão. A gente tá falando de um jogo de melhor de 5 sets. Ou seja, arriscar essa direita o tempo inteiro, jogando com margens mínimas, 1 hora, você imagina que, cara, essa bola não vai entrar o jogo inteiro. E realmente não entrou o jogo inteiro. É difícil de sustentar. No saque, o Sasha foi muito bem. A porcentagem dele de primeiro saque cai no 4º set. Mas ainda é uma porcentagem alta o bastante para fazer estrago. Agora, a direita nem tanto. A direita não sustenta tão bem. Tanto que no tie-break do segundo set, são 2 erros de direita do Zverev que dão 2 mini-breaks para o Sinner dispara na frente, e aí nem olha mais para trás, pronto, e o jogo está empatado. E aí eu repito, o Zverev jogou pra cacete, 2 sets, ganhou 1, e precisa ganhar mais 2 de um Sinner que acabou de jogar um tie-break perfeito. Como é que isso funciona na cabeça de um cara, né? E o terceiro set tem o único breakpoint que o Zverev tem no jogo inteiro, e o Sinner salva com uma curtinha que deixa o Zverev caído no chão, né? Sentiu dor, até gemeu um pouco, mas o Sinner foi lá, ajudou ele a levantar, ele voltou pro jogo. E aí, coincidência ou não, o game seguinte é um game que o Sasha não joga tão bem. Ele comete alguns erros, e aí a primeira quebra, né, de saque do jogo, o Sinner consegue essa vantagem, e aí a gente volta para aquele dilema. O Zverev, para todos os efeitos práticos, ele jogou um game ruim, e aí já está 2-1 abaixo do Sinner, numa final de Wimbledon. Margens mínimas, repito, né? Porque esse é o tema, não tem como fugir disso. Jogar contra o Sinner, esse Sinner, que jogou a semifinal e a final de Wimbledon nesse nível, muito diferente do Sinner que começou o torneio, passando aperto lá contra o Kecmanovic, precisando jogar 5-7, esse Sinner da reta final impõe esse tipo de obstáculo. E no 4º set, o Sinner quebra um 3-3, que é outro game em que o Zverev erra 2 direitas, e aqui é bom que se diga, o Sinner já estava devolvendo o saque bem melhor, já estava entrando em mais pontos, dando mais trabalho para o Zverev. E o que acontece? Eu falei que o Sinner foi recuando, apareceu, né, na transmissão do jogo durante um certo momento, se eu não me engano, do começo do 4º set ou no fim do 3º, mas mostrava a posição, né, média do Sinner devolvendo os saques. No primeiro set ele estava ali um pouquinho atrás da linha de base, né, sei lá, 2 metros. A média do segundo set foi ali já 3 metros e pouquinho. E no 3º set já estava devolvendo 5 metros atrás da linha de base. É muita coisa, mas foi o que ele precisou fazer. E fez o ajuste, né, e tentou coisas diferentes.
Que isso é uma coisa que eu sempre... É uma tecla que eu sempre bato quando falo que um tenista toma muito ace e faz pouca coisa diferente nas devoluções. Porque você tomar muito ace, vai acontecer. Você vai pegar caras sacando muito bem num dia específico ou em alguns dias específicos. Mas, cara, quando o adversário tá sacando bem, tá entrando, você tem que fazer alguma coisa, pelo menos para fazer o adversário pensar. Muda sua posição de devolução, dá um passo para um lado, dá um passo para o outro, recua, tenta uma devolução diferente, em vez de bater spin, bloqueia, ou em vez de bloquear, joga uma bola mais alta, ou tenta uma bola chapada, ou tenta dar 2 passos para dentro da quadra para cortar ângulo. Mas tem que tentar alguma coisa diferente, não importa o que esteja acontecendo. Se o adversário estiver sacando muito bem, o devolvedor tem a obrigação de fazer o cara pensar, de tentar fazer o cara, né, olhar e, pô, esse cara mudou alguma coisa, eu preciso mudar também. E de repente isso é o suficiente. Às vezes não, às vezes sim, mas você tem que tentar coisas. E o Sinner tentou coisas. E o tentar dele nessa final foi recuar, entender que a velocidade do saque do Zverev estava uma coisa astronômica, e recuar. E ele recuou. E não tem... e é muito legal, porque às vezes a gente pensa, puxa, recuar é um sinal de que você não está conseguindo fazer o negócio, é um sinal de fraqueza. Não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você precisa fazer um ajuste. Então não tem ego nessa hora, é chegar e fazer o que precisa para ganhar um jogo, né? O ego é vencer, não é, vou ficar aqui plantado porque minha devolução é boa, uma hora vai se impor. Não. E o Sinner, como outra coisa que eu sempre falo, é um cara que taticamente é muito inteligente. O processo de tomada de decisão do Sinner durante os pontos é brilhante, né? É muito difícil você ver o Sinner errar bolas em sequência por escolher errado o que fazer na quadra. E foi uma coisa que eu falei até no New Balls, quando eu, lá com o Merigene, falando sobre os primeiros jogos do Sinner. Acho que foi o primeiro jogo só, né? Eu não lembro quando foi, se foi o último ou se foi o penúltimo New Balls que a gente teve essa conversa, que eu achei muito estranho. O jogo dele contra o Kecmanovic, o Sinner tomou decisões erradas. Ele estava tão fora ali de ritmo, porque ele não jogava desde Roland Garros, que ele errou muito mais que o normal. E errou tomada de decisão, que é muito raro. Mas se a gente pegar esse jogo contra o Zverev e a semifinal contra o Djokovic, é um Sinner que é preciso nesse quesito. Ele não dá nada de graça por escolher errado. Ele pode executar errado ou tentar algo difícil e errar, acontece. Aí é outro problema. Mas você não ir para bolas de baixa porcentagem, você pensar o que você tem que fazer, o que tem que levar para a quadra. O Sinner é brilhante nisso. Para mim, hoje, com folgas, o melhor nesse quesito no circuito masculino. E o que acontece, né? Ele recua, vai devolvendo mais bola, vai entrando em mais pontos, e é uma devolução funda que acaba resultando nessa quebra, quando ele quebra o Zverev no quarto set. Porque é uma bola que vai lá perto da linha, a primeira bola do Zverev vai mais curta, e o Sinner mata o ponto, converte o breakpoint com uma direita. E aí pronto, era só confirmar o saque até o fim. Ele não foi, né, quebrado mais uma vez. E se tem aquela estatística que o Sinner nunca venceu um jogo com mais de 3 horas e 50 de duração, e essa final durou 3 horas e 46. Eu lembro que eu falei no grupo de apoiadores do Telegram antes, né, quando tava, logo que ele quebra o Zverev, eu falo, nossa, esse jogo não vai chegar nas 3 horas e 50. Se eu fosse o Sinner, pedir um atendimento médico só para enrolar e quebrar essa estatística meio besta. Porque eu acho meio besta, tá? Essa é a opinião minha, discordem à vontade. Eu acho que esse corte de 3 horas e 50, em vez de ser 4 horas, ou 4 horas e 10, ou qualquer que seja outro número, ele tá em 3 horas e 50, porque se a gente olhar pra carreira do Zverev, eu já falei isso num café, sei lá, uns 80 episódios atrás, que se pegar os jogos, tem várias vitórias do Sinner em 3 horas e meia, 3 horas e 30 e tantos, 3 horas e 40, tem 3 horas e 48, se eu não me engano, 3 horas e 47, eu não sei qual foi a mais longa das vitórias, mas tem várias nessa faixa de tempo. Só que quando passa de 3 horas e 50, ele não venceu nenhum. E vários desses jogos, se eu não me engano, são 9 partidas que ele perdeu acima de 3 horas e 50. São jogos de 4 anos para trás, a maioria, né? Não todos, óbvio, teve a final de Roland Garros e tal, né? Mas é uma estatística que para mim diz muito pouco quando a gente coloca ela dentro do contexto que deveria ser colocado sempre, porque isso é muito, esse número vende a ideia de que se a partida for longa, o
o Sinner não aguenta fisicamente, ou joga mal, ou não ganha, ou não é clutch. Mas não é exatamente assim. Esse é um corte muito específico e meio que não reflete muito o Sinner de hoje. Tá? Mas, repito, olha que surreal. O cara jogou contra Djokovic e Sinner, semifinal e final de Wimbledon, e só cedeu 2 breakpoints, um em cada jogo. Não é que ele só foi quebrado 2 vezes. Não, ele não foi quebrado nenhuma vez pelo Djokovic, que eu acho que hoje a devolução do Sinner é uma devolução melhor que a do Djokovic, mas, cara, a devolução do Djokovic ainda é a devolução do Djokovic, e pelo Zverev, que, cara, jogou no nível altíssimo. Então, repito, esse é o nível de exigência que o Sinner leva para a quadra numa ocasião grande desse tamanho. Isso é estratosférico. Né? E os números dele contra o Zverev, o head-to-head deles agora é 11-4, que pode parecer nem tão ruim, mas dessas 11, as últimas 10 vitórias foram do Sinner. 10 vitórias seguidas. E agora, ele tem 87 games de saque confirmados em sequência contra o Zverev. O Zverev não quebra o Sinner desde Viena, no ano passado. 87 games de saque, é muita coisa. E o único set vencido nos últimos 7 jogos, se eu não me engano, foi esse set de ontem, que veio no tie-break e com um mini-break. Então, entendem o tamanho do problema Jannik Sinner para o Zverev? E eu falei, né, já falei mais cedo nesse episódio aqui, tudo que o Zverev faz de melhor, o Sinner faz tão bem ou melhor que ele. Então é um matchup ruim, muito ruim pro Sinner. Agora, números gerais do Zverev, vamos lá. Números gerais do Sinner. 5º título de Slam, ele jogou 7 finais na carreira, ele perdeu o Roland Garros e o US Open pro Alcaraz, as duas. Só 10 tenistas na era aberta, que começou em 1968, defenderam com sucesso o título de Wimbledon, ou seja, ganharam 2 anos seguidos. E o Sinner era só o 8º a conquistar o Wimbledon sem jogar um torneio de aquecimento, né, um daqueles torneios de grama antes de Wimbledon. Ele agora tem 44 vitórias e 3 derrotas na temporada, o que é obsceno. E se a gente considerar que uma dessas 3 derrotas foi que ele passou mal em Roland Garros, é mais absurdo ainda. Ele tem 6 títulos na temporada, os outros 5 foram todos os outros Masters 1000, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. E esse foi o 30º título da carreira. Em atividade só o Djokovic tem mais, o Djokovic tem 101 títulos, né, que também é... e o Alcaraz tem 26. Foi a 100ª vitória do Sinner em jogos de Grand Slam, que eu acho que é um número que ficou meio perdido, porque ele foi campeão e tal. Se tivesse sido em primeira rodada ou segunda rodada, teria sido mais valorizado, mas como veio, né, num dia de título, ficou meio que esquecido. Só 8 jogadores em atividade têm pelo menos 100 vitórias em slams, e desses 8, o único com menos de 30 anos de idade é o Zverev. E o Sinner agora com 24, né? E dos outros, eu citei 2, dos outros 6 tenistas que têm essas 100 vitórias, 3 deles vão aposentar esse ano, o Stan, o Monfils e o Nishikori. Vão sobrar o Djokovic, o Dimitrov e o Cilic. Ou seja, a gente tá falando de gente acima dos 35, tá? O Sinner tem 24. Agora, vamos falar do Zverev. O que esse Wimbledon significa para ele? Porque ele nunca tinha chegado nas quartas de Wimbledon e agora fez uma final, e fez uma final brilhante, né? Eu acho que algumas coisas. Primeiro é que ele evoluiu como tenista. E tem sido um tema recorrente falar do Zverev como um cara que agora que ele ganhou o Roland Garros, ele vai jogar mais solto, vai ser melhor e tal, e vai jogar mais leve. Isso é verdade. Mas o Zverev tem sido muito enfático em dizer também que ele agora é um tenista melhor, que não é só isso, né? E que ele ganhou o Roland Garros por ser um tenista melhor também. Óbvio que não precisar enfrentar o Alcaraz, Sinner e Djokovic ajudou, mas ele foi lá, ganhou o título e enfim, tirou esse peso dos ombros. Mas não é só o peso. Realmente o Zverev é um tenista, se a gente olhar não só em termos de saque, muito melhor do que ele era 3, 4 anos atrás, até antes da lesão séria, né, de quando ele rompeu o tendão de Aquiles. Então, e na grama ele encontrou uma maneira de ser mais eficiente. Essa é outra conversa, que é
parcialmente separada, paralela, né, digamos assim. Porque ele passa a jogar mais perto da linha, ele passa a ser mais agressivo, ele passa a devolver o saque mais perto. Então, em Wimbledon, ele é um tenista mais agressivo, que de repente é o tenista que né, a gente volta para aquela conversa que ele teve com o Nadal e com o Tony lá em Maiorca, que acham que ele deveria ser mais agressivo do que é, de forma geral. De repente, esse Zverev de Wimbledon, ele joga num nível de agressividade que é mais perto do ideal, segundo essa conversa aí do tio Tony e do Rafa, né, o que eles acham do tênis do Zverev. Eu tendo a concordar. Eu acho que o Zverev, sendo assim mais agressivo, é um Zverev mais perigoso. Talvez ele vá cometer mais erros e vá perder alguns pontos a mais aqui e ali, mas ele é um cara que, para jogar com Alcaraz e Sinner, tem que estar muito mais perto desse Zverev que jogou em Wimbledon do que o Zverev que foi campeão de Roland Garros, por exemplo. Embora assim, em Roland Garros ele tenha sido agressivo em alguma medida mais do que ele costumava ser, mas também não foi tão agressivo assim, né? E agora ele é o número 2 do mundo, ele acabou de ultrapassar o Alcaraz no ranking, ele ainda está a 5.000 pontos atrás do Sinner, cerca de 5.000, né? E foi a 5ª final de slam dele, é bom lembrar, porque também diz muito sobre a carreira do Sasha. 5 finais de slam não é um número para qualquer um. E eu sempre falo, como eu falava antes, né? O Zverev tinha o melhor currículo, o melhor tudo entre todos os tenistas sem slam, e agora ele tem um slam, e agora a conversa passa a ser outra. Mas é isso, gente. Vamos falar da final feminina de duplas agora. A Luísa Stefani e a Gabriela Dabrowski ficaram com o vice. Elas perderam para Kristina Mladenovic e para Hani Hugo por 6-3 e 7-5. Esse jogo, para mim, ele tem 2 histórias. O primeiro set ele passa muito rápido, porque a Luísa e a Gabi não começaram o jogo tão afiadas quanto precisavam, quanto a ocasião pedia, sabe? O final de Wimbledon. Enquanto isso, a Mladenovic estava acertando tudo. No segundo game ela faz 2 bons voleios, acerta uma devolução no pé da Gabi, a Go mata o ponto na rede nessa devolução no pé, e aí já foi a primeira quebra do jogo. E no quarto game a Mladenovic faz uma devolução vencedora, um winner depois de um lob, conquista mais breakpoints, e aí a Luísa erra um voleio na rede, pronto, 4-0, 2 quebras de saque. A Luísa e a Gabi até devolveram uma das quebras, mas já não deu para salvar o set. A segunda parcial já foi mais equilibrada. A Luísa e a Gabi entraram no jogo, pressionaram um pouco mais, acho que caiu um pouquinho o nível da Mladenovic e da Go, mas acho que uma coisa levou a outra também. A Go precisou salvar uma disputa na rede para salvar um breakpoint, e aí o jogo estava parelho, chegou ali no 4-4, estava acho que 50-50 esse set, só que aí a Luísa foi pro saque, tomou 3 winners de devolução, um da Mladenovic e 2 da Go, e não foi um fim de jogo afiado da Luísa, é bom que se diga. Mas esse segundo winner da Go que eu falei agora, ele foi o ponto que quebrou o saque da Luísa e foi o que decidiu a partida para efeitos práticos. Resumindo, uma ótima campanha, inegável, da Luísa e da Gabi, mas óbvio que fica um gosto amargo no fim, porque era uma final ganhável e elas não precisaram passar no torneio nem pela Siniakova e a Townsend, nem pela Danilina e a Krunic, que eram as duplas que vinham dando trabalho para elas consistentemente, que vinham ganhando. Mas foi a primeira final de slam em duplas femininas da Luísa, ela já tinha feito 2 nas mistas. Foi a primeira final do Brasil em duplas femininas desde 2022, quando a Bia perdeu a final do Australian Open. A Luísa sobe para 4º lugar no ranking de duplas, fica ali atrás da Siniakova, da Townsend e da própria Gabi. A Gabi ainda tem 1.300 pontos a mais do que a Luísa, né? Porque o ranking conta 52 semanas e óbvio que a Gabi tem os pontos dela do segundo semestre inteiro do ano passado, que ela jogou com parceiras diferentes, né? Elas jogaram com parceiras diferentes. Na corrida, a Luísa e a Gabi estão em segundo, passaram a Danilina e a Krunic, e estão ali uns 500 pontos atrás da Siniakova e da Townsend, e 300 pontos à frente da Danilina e da Krunic. Bom, para terminar, gente, perguntas dos apoiadores. A Luísa Felipe escreveu assim: na sua opinião, nós podemos falar que Zverev, com a confiança de ter vencido o slam, é um jogador diferente? Eu meio que já respondi essa pergunta, Luísa, né, no comentário que eu fiz agora há pouco. Eu acho que a confiança ajudou, mas acho que não é só isso. Eu concordo com o Zverev quando ele fala que ele é um tenista melhor do que era
uns anos atrás. Não só por ter vencido o Roland Garros. De repente, ter vencido o Roland Garros ajudou. Quer dizer, de repente sou eu falando, provavelmente ajudou. Mas ainda, né, tá ali atrás de Sinner e vamos ver como é que o Alcaraz vai voltar. Até o Zverev falar isso na coletiva, né, depois do jogo, que as pessoas sempre falavam, tem Sinner e Alcaraz e vai ter um número 3, vai ter um terceiro para brigar com eles. E o Sasha responde, olha, eu sempre fui o número 3. Talvez não estivesse tão perto, mas o terceiro cara sempre fui eu. E agora eu tenho, né, e agora ele tem um título de slam, fez uma final dura contra o Sinner. Parece, e fez um jogo, né, duro contra o Alcaraz no Australian Open também, podia ter vencido, foi o jogo que o Alcaraz teve problemas físicos. Então parece que o Sasha está mais perto do Sinner e do Alcaraz do que já esteve. E a outra pergunta da Luísa é a seguinte: Stefanovski sentiu a pressão e resultou num jogo ruim, ou só foram superadas por uma dupla que estava superior? Não sei, Luísa, não sei se esse começo pouco afiado, como eu falei mais cedo, foi por nervos, ou foi simplesmente porque elas demoraram para entrar no jogo. Acontece. Não sei, gostaria de ter falado com a Luísa e com a Gabi para saber. Mas o fato é que teve um peso no resultado final. Mas não sei se foi, né, só pressão. Agora, a Mladenovic jogou muito bem. A Mladenovic é uma duplista excelente, ela tem um saque bom, ela tem uma devolução ótima, ela do fundo de quadra é maravilhosa, ela sabe o que fazer na rede também. E eu sempre achava, sei lá, 10 anos atrás, que a Mladenovic seria uma ótima simplista de ser top 10 e tal. Não foi o caso de se segurar ali no alto por muito tempo. Acho que ela nunca se defendeu muito bem. Nunca foi uma tenista muito veloz em deslocamento e sair da defesa pro ataque. Ela, quando tinha um ponto sob controle, era muito difícil de ganhar dela, mas nas simples você precisa mais do que isso. Mas na dupla, que você tem meia quadra para cobrir, não precisa jogar tanto na defesa, ela é muito perigosa. Sempre foi, né? Teve uma lesão séria, passou um tempo afastada. Ela começa essa temporada com a Go em Auckland, elas são campeãs lá. A Mladenovic, inclusive, estava sem ranking, porque estava há um tempo sem jogar. Mas ela, estando bem, é esse tipo de tenista que causa problema para qualquer um no dia certo. E era o dia, ela estava nesse dia certo. A Nath manda a seguinte pergunta: vi entrevistas com o Dominic Thiem, onde ele dizia que ganhar um título de Grand Slam não fez muita diferença na vida dele, até com certo tom de frustração. Já o Zverev, ainda que tenha perdido a final, hoje dá sinais de que ganhar um Slam fez sim diferença para ele. Eu não acompanhava tênis tão de perto à época. O Thiem também teve esse aumento de confiança pós-título de Slam e antes da lesão no punho. É que foi pouco tempo, Nath, para fazer essa medição, digamos assim. Porque o Thiem faz essa final do... Eu vou botar aqui, ó, eu tô abrindo o abstract enquanto eu falo com você. Mas o Thiem faz essa final do US Open em 2020 e a lesão não demora muito para vir. Então ele não teve essa janela de, nossa, e agora? Vai acontecer? Não vai? Né? Ele até chega, ele faz um Australian Open muito discreto em 2021. Ele ganha do Kyrgios, mas perde do Dimitrov. E aí começa a jogar cada vez menos, né? 2021 ele joga, vou até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 torneios. Ele encerra a temporada em Maiorca em junho e volta em março de 22, jogando Challenger, né? E aí já não era o Thiem que foi. Então não teve essa janela para a gente ver como seria o Thiem campeão de Slam, brigando, se ele brigaria por coisas grandes ou não. É uma pena. Porque antes desse US Open, ele tinha feito uma final de Australian Open, em 2020 mesmo, levou o Djokovic a 5 sets, esteve ganhando 2 sets a 1, né? Perdeu 6-3, 6-4, o quarto e o quinto. Fez jogos duros com o Nadal, fez a final de Roland Garros em 2019, ele ganhou do Nadal em algumas ocasiões no Saibro, ele ganhou um Masters de Indian Wells ganhando do Federer na final em 2019. Eu estou vendo em ordem cronológica de frente para trás, tá? Em 2018 ele
ele passa pelo Zverev nas quartas e perde. Aliás, esse 2018, o Roland Garros dele 2018 foi muito legal, né? Que ele ganha do Tsitsipas, do Berrettini, do Nishikori, do Zverev, ganha do Cecchinato na semi, o Cecchinato tinha tirado o Djokovic, foi resultado completamente fora da curva, e aí perde a final de Roland Garros pro Nadal. Mas ele tinha derrotado o Nadal em Madrid antes. Então, sabe, ele tinha derrotado o Djokovic em Monte Carlo. Ele era um cara que brigava por coisas grandes, consistentemente. Né? Não é que foi um resultado isolado essa final de US Open. Roland Garros 2017, ele ganha do Djokovic, perde a semi do Nadal. Ele perde do Nadal 3 anos seguidos em Roland Garros, né? Coitado. Mas era o que era. Então é só uma pena, porque era um cara que era legal de ver, era um cara que não se intimidava com adversários, né? Ele não tremia, ele não perdia jogos do Nadal ou do Djokovic ou de quem quer que fosse por tremer. E um cara corajoso, era um tênis legal de ver, devolvia lá do fundão, usava muito topspin. Tinha uma esquerda linda também, esquerda de uma mão, e que andava horrores. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. Bom, gente, é isso por hoje. Volto amanhã fazendo aquele meio que resumão do torneio, falando sobre um monte de tópico. Vocês sabem como é que funciona, né? Obrigado para quem ouviu o café durante essas 2 semanas. Foi legal ter a companhia de vocês. Eu sei que durante Copa do Mundo é difícil. Os números do podcast foram muito bons, considerando que, sabe, foi durante Copa do Mundo, considerando que o João Fonseca não foi tão longe, não fez o jogo que as pessoas queriam ver, que eu queria ver, contra o Djokovic. A Bia também perdeu cedo. Mas foi muito legal, os números foram bons, o podcast continua crescendo, então obrigado para todo mundo que está aqui apoiando o meu trabalho e sempre falo, gente, curtam nas suas plataformas de podcast ou no YouTube, onde quer que seja, compartilhem, mostrem para os amigos, olha, esse conteúdo aqui é legal, acho que vocês deviam ouvir, ajudem a fazer o algoritmo rodar, tá? E sempre tem um corte ou outro que eu posto no Instagram, então quem quiser passar lá, ver o corte, curtir, compartilhar também, vai ser sempre bem-vindo. E podem comentar também no Spotify, tem um espaço para comentário lá, quem quiser mandar pergunta para mim lá, eu respondo lá também. Só as respostas aqui dentro do café que eu separo para os apoiadores, que é benefício deles, porque são pessoas que, né, ajudam o meu trabalho financeiramente, mensalmente, são pessoas que merecem esse tipo de privilégio aqui. Mas quem mandar e-mail para mim, eu respondo, quem mandar comentário em rede social, eu respondo também. Meu e-mail é ac@cosenza.org. Eu não escrevo nos lugares porque começa a aparecer um monte de e-mail, de spam, quando, né, os sites captam e-mails que ficam impressos por aí nos sites. Mas escrevam à vontade também. Beleza, gente? Repito, obrigado para todo mundo, um beijo especial para a dona Pilar, a primeira dama desse podcast, que segurou a onda nesse fim de semana, que foi puxado, mas foi divertido, foi muito importante para ela, para o nosso filho, para mim. E seguimos em frente, gente. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Um abraço!